Olá, tudo bom? Meu nome é Carolina Rezende, eu sou ginecologista e obstetra. Eu quero agradecer hoje o convite do Instituto Legos para conversar com vocês um pouco sobre gestação. A gestação, ela gera muitas vezes ansiedade e expectativa por uma série de fatores, desde se vou conseguir engravidar ou não, e como é que vai ser meu bebê, se ele vai ser saudável, se essa gestação vai gerar algum tipo de problema. E quanto mais informações a mulher tiver, mais fácil ela vai lidar com todo esse processo. Além disso, tem toda uma alteração da produção hormonal pela placenta e pelo organismo, que também ajuda nessa labilidade emocional da mulher durante a gestação. Então, primeiramente, conversando sobre a idade gestacional, a gente divide a gestação em 3 trimestres, primeiro, segundo e terceiro, e cada trimestre tem uma particularidade no desenvolvimento do embrião e do feto, e na produção de hormônios e no desenvolvimento como um todo. Como é que a gente calcula essa idade gestacional? Então, é em semanas, a partir da data do primeiro dia da menstruação, e o primeiro trimestre ele vai até 14 semanas. Nessa fase é quando todos os órgãos, todo o desenvolvimento do embrião, ele já se completa até 14 semanas e a partir daí ele vai se desenvolvendo. Nessa fase também é quando a gente tem um aumento expressivo de um hormônio que é a progesterona, que é muitas vezes aquelas mulheres que têm náusea, vômito durante a gestação, principalmente até a 11ª semana, está relacionado ao aumento desse hormônio, e depois ele diminui um pouco e esses sintomas melhoram. Uma das expectativas das mulheres é em relação à formação desse bebê, se vai ter alguma malformação, alguma doença, e tem alguns exames que são realizados no primeiro trimestre que calculam o risco disso acontecer. Então, entre 12 e 14 semanas é realizado o ultrassom morfológico, que ele tira algumas medidas do embrião e a partir dessas medidas calcula o risco de ter doenças como a síndrome de Down. E quando esse aumento do risco, quando o risco ele está aumentado, aí são feitos exames mais específicos para confirmar ou não esse cálculo de risco. Outra coisa que gera ansiedade também, ainda no primeiro trimestre, pode ser sangramento, né? Então, algumas mulheres têm sangramento em maior ou menor quantidade. Isso é importante ser avaliado sempre pelo médico do pré-natal. E podem ser diversas causas. No início, às vezes, a própria implantação do embrião, alguma deficiência do corpo lúteo na produção também de progesterona, que são aquelas mulheres que acabam fazendo uma reposição de progesterona inicialmente, mas sempre ele precisa ser investigado, e muitas vezes a mulher precisa ficar em repouso durante essa fase. Quando perguntam sobre viagens, a melhor época para viajar, a gente evita, a gente sugere não realizar viagens longas nessa primeira fase, porque se tiver algum sangramento ou alguma outra coisa, estar perto do médico que está fazendo o pré-natal. O segundo trimestre, a partir de 14 semanas, já é uma fase que é mais tranquila, que superou pelo menos esses primeiros obstáculos do primeiro trimestre, e são feitos novos exames para ainda avaliar essa malformação. Então, tem o ultrassom morfológico de segundo trimestre, que é realizado a partir de 20 semanas. É a fase para aquelas mulheres que têm expectativa em relação ao sexo do bebê, é quando é possível afirmar o sexo do bebê pelo ultrassom durante essa fase também. E, além disso, são feitos uma série de exames
bioquímicos e sorologias para acompanhar o desenvolvimento da gestação. E, finalmente, o terceiro trimestre, né, que é o que gera mais expectativa, que é a partir de 28 semanas. E nessa fase o bebê está ganhando mais peso e a mãe ela sente melhor movimentação, a família também. E eu acho que é uma fase que dá para curtir bastante, que o bebê ele já está participando mais da vida da família como um todo. Então, no terceiro trimestre, eventualmente podem entrar num trabalho de parto prematuro, pode romper a bolsa, que são situações que geram expectativas sobre a possibilidade desse bebê se desenvolver adequadamente. E claro que isso deve ser avaliado já com o médico do pré-natal. O preparo para o parto, ele é muito importante. Hoje a gente conversa muito sobre o parto humanizado e isso tudo começa principalmente a partir, esse preparo da pelve, da mulher, começa principalmente a partir do terceiro trimestre. Então, a fisioterapia, ela é muito importante tanto para a mulher tomar conhecimento da musculatura da pelve, que ela que vai utilizar essa musculatura durante o trabalho de parto, né? Então, às vezes a gente pede para fazer força e nem consegue fazer força na pelve, acaba fazendo uma força mais em cima. Então, a fisioterapia vai dar esse conhecimento, fortalecimento e relaxamento no momento necessário. O trabalho com enfermeiras também, uma série de exercícios que podem ser feitos, massagens, estimulação de pontos que favoreçam a analgesia não farmacológica durante, principalmente, a primeira fase do trabalho de parto. E então, chegamos no terceiro trimestre, a partir de 28 semanas, que é quando o bebê começa a ganhar mais peso e quando a mãe percebe mais a movimentação, muitas vezes olhando, você já vê a barriga se mexendo, a família consegue participar mais, sentindo o bebê mexer, e é uma fase que pode trazer muita alegria para toda a família. No ultrassom já muitas vezes consegue visualizar o rostinho e imaginar como é que vai ser esse bebê, e tudo isso pode ser muito gostoso. Mas também pode gerar muita expectativa e muita ansiedade em relação ao parto, e por isso que é muito importante ter informações sobre esse momento. Hoje se fala muito no parto humanizado, é importante a mulher estar preparada para esse momento. O médico ele tem um papel de auxílio, mas a protagonista nesse momento é a mãe, né? Então, o preparo da pelve e da musculatura para a hora do trabalho de parto, ele é muito importante. A fisioterapia, ela tem um papel fundamental nisso, para a mulher se conscientizar sobre a musculatura da pelve e fortalecer e relaxar, e também o relaxamento. Ambas as coisas são importantes durante o trabalho de parto. É uma força de expulsão, né? E que precisa ser muito bem trabalhada. Outros profissionais também podem auxiliar muito neste momento. A enfermeira, ela também tem um papel fundamental. E esses profissionais juntos, durante o trabalho de parto, eles podem retardar para aquelas mulheres, para as mães que desejam a analgesia medicamentosa, eles ajudam a retardar. Então, um banho morno, uma massagem, estimulação de alguns pontos, tudo isso ajuda a deixar a analgesia medicamentosa, que é a anestesia, né? Mais para o final do trabalho de parto, e para algumas mulheres isso as que desejam, nem precisa ser realizado. O trabalho de parto, como o nome diz, é um trabalho, né? Então ele pode ser, a duração dele pode ser muito variável. A gente tem
a fase latente do trabalho de parto, em que as contrações, elas ainda não... já existem as contrações coordenadas e rítmicas, mas elas ainda não são tão intensas quanto na fase ativa. Então, está tendo um preparo do colo uterino para chegar na dilatação total e favorecer a passagem do bebê, e assim como o posicionamento do bebê também, né? Para o bebê ele passar pela pelve, que é uma estrutura óssea estreita, precisa de toda uma conformação, tanto da posição dele e uma pequena abertura também da acomodação desses ossos da pelve. Essa fase inicial latente, a mãe ela pode muitas vezes não necessariamente estar no local do parto, né? Então no hospital, ela pode estar em casa fazendo exercícios que ela já tenha treinado durante o pré-natal com a fisioterapeuta, e na hora que essas contrações se intensificam, ela vai para o hospital, e isso gera menos ansiedade, menos expectativa, o que favorece bastante o parto. E finalmente o parto, o momento mais esperado de toda a gestação. É muito importante a gente esclarecer, né, alguns mitos sobre essa fase. Se fala muito sobre o parto humanizado, mas o que é de fato esse parto humanizado, né? Um parto humanizado é um parto melhor, que ofereça a melhor situação, mais confortável, em que a mãe se sinta bem, mas também que tenha uma segurança para o feto, né? Então, onde realizar esse parto é outra coisa que tem sido bastante controversa, né? Pela segurança. Então, a gente espera que uma gestação e um parto ocorra tudo bem, né? Mas a gente tem que estar preparado para as intercorrências. E hoje os hospitais, eles oferecem, felizmente, assim, eu acho que todo esse movimento ajudou muito para os hospitais se prepararem melhor para ajudarem a mulher nesse parto humanizado. Então, é possível você ter a sua equipe no hospital, com a equipe que você escolher, com doula, com enfermeira, com fisioterapeuta. E os hospitais, muitas vezes, eles têm... Você consegue ter o seu parto na mesma sala que você passou durante todo esse trabalho de parto. E em caso de alguma intercorrência, já está preparado para as intervenções que forem necessárias, né? Para a mãe, é muito importante ela ter confiança na equipe que está com ela. Então, essa confiança, ela é desenvolvida durante o pré-natal, com o esclarecimento das dúvidas, e quando que o médico pode ou não intervir, né? E claro que isso é muito pessoal, então quando você fala de humanização, você está falando de individualização, o que é bom para uma mãe, o que não necessariamente vai ser boa para outra mãe, né? Então, maiores ou menores intervenções. Então, quando a gente fala da ocitocina, né? A ocitocina é um hormônio fisiológico que a mulher produz e que estimula as contrações uterinas, né? Eventualmente, essas contrações, se elas não estiverem adequadas em intensidade, em frequência, existe um hormônio sintético similar que é utilizado para ajudar. É para todo mundo? Não é para todo mundo, né? Então, por isso que precisa ser individualizado. E outras intervenções. Durante esse trabalho de parto, o bebê ele é acompanhado também, a vitalidade do bebê é acompanhada com um exame que é chamado cardiotocografia. Além disso, existe um gráfico que se chama partograma, em que se coloca a evolução desse trabalho de parto, dilatação do colo, intensidade das contrações, frequência, a descida do bebê. Então, uma série que está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Você tem a contração do útero empurrando esse bebê para baixo, que vai dilatar, a pressão da cabeça do bebê no colo do útero vai levar à dilatação do colo do útero. E
e a descida, né, até o desprendimento final da cabeça. Então, isso tudo é um processo. Tem a fase latente do trabalho de parto, em que essas contrações, elas são frequentes, mas não tão intensas. E a fase ativa, em que entra numa fase mais acelerada do trabalho de parto. Então, as contrações são mais intensas, você tem uma dilatação já mais acelerada do colo uterino, até o período expulsivo, em que esse colo já está totalmente dilatado e a cabeça do bebê vai passar, então, aí vai ter o desprendimento, né, pela pelve. São conformações, é muito bonito, é muito emocionante, porque você tem todo um preparo fisiológico e anatômico para esse momento. Então, além dessa produção hormonal, todos os tecidos maternos, eles se tornam mais elásticos para favorecer isso. A cabeça do bebê, que no feto, né, no bebê, ele é o maior diâmetro, então tem uma conformação óssea e uma posição adequada para que consiga passar pela pelve óssea da mãe. Então, tudo isso até para a equipe gera toda uma expectativa para o momento final do nascimento, né? A participação do pai durante essa fase também é super importante, então a presença do pai no pré-natal para esclarecer as dúvidas dele, e durante o trabalho de parto ele pode ajudar a mãe a fazer os exercícios que ajudam muito durante o trabalho de parto e também para analgesia. Então, o pai junto com a equipe médica a equipe de assistência vai dar um conforto maior para a mãe. E aí vem o nascimento. Passada essa fase, tem uma fase que é a amamentação, né? Muitas mães acham que vai ser uma fase muito tranquila, e é um aprendizado, na verdade. Claro que muitas mães têm já mais facilidade, mas nem sempre é assim. E informação é importante, estar preparada também durante o pré-natal, também conversar sobre essa fase, sobre preparo do mamilo para amamentação, e um preparo psicológico também, né? Então, é uma fase que a mãe muitas vezes está bastante ansiosa com esse novo bebê, com cuidado e como segurar, e a posição relaxada na amamentação, ela é muito importante. Não produzir leite, na verdade, no meio científico não se acredita muito nisso. O que é importante é você ter um estímulo do mamilo e da amamentação, que é isso que vai gerar maior produção de leite. Então, posicionamento, relaxamento, a boca do bebê, o bebê ele tem um reflexo que quando você encosta aqui, ele abre a boca e tem o reflexo da sucção. É importante a boca do bebê estar posicionada na auréola da mama, que isso também dali que vai vir a ejeção do leite, né? E mesmo assim, com muita informação e cuidados, algumas mães têm um pouco mais de dificuldade. Aí, neste momento, é importante procurar uma equipe de assistência. Existem enfermeiras que dão orientação, a própria equipe médica também para orientar na amamentação, e alguns cuidados, né? Então, como o mamilo tem uma pele mais fina, é importante o banho de sol, ele ajuda a evitar aquelas lesões que podem ser causadas pela fricção da boca do bebê e uma sucção muito forte, né? O banho de sol, o próprio leite, ele é cicatrizante. Existem cremes como a lanolina que ajudam a prevenir também, mas eventualmente podem ter infecções, né? E aí, nesses casos, também é muito importante procurar um médico para fazer uma avaliação e, se necessário, um tratamento adequado. Então, resumindo, eu acho que é muito importante, quando a mãe está programando gestar, procurar
um médico para esclarecimento, mas também para preparo, né? Se tiver que tratar alguma doença antes da gestação, enfim, perder peso, né? Individualizar cada caso. Durante o pré-natal, ter a mãe e o pai esclarecendo todas as dúvidas, isso gerando confiança no profissional que escolherem para o seu parto, né? E para chegar nesse momento do parto com a maior tranquilidade possível e com um desfecho melhor e mais seguro para a mãe e para o bebê. Tá bom? Muito obrigada e um abraço.